Dia muito especial para a torcida cruzeirense, há tanto tempo distante do time, com bastante sofrimento, é verdade, nos últimos tempos, mas tendo a oportunidade hoje de se reencontrar com o Cruzeiro de sentir de novo o calor da torcida e que isso seja mais um gás para o Cruzeiro tentar buscar um retorno que tem que ser quase que perfeito para buscar e sonhar com o acesso à Série A. Cruzeiro e Confiança, a partir das 9 da noite aqui na Itatiaia, a gente vai acompanhar e trazer tudo para vocês, desde já acompanhando a ida do torcedor para o estádio nas nossas redes sociais, pelo Twitter, pelo Instagram. Acompanhe tudo da Itatiaia, que vai acompanhar o torcedor cruzeirense nessa noite. Para falar dos times, Cruzeiro e Confiança, chegando Samuel Venâncio e Rubem Júnior. Depois a gente vai falar com o Thiago Reis e a prestação de serviços da Itatiaia. Começando com você, Samuel, um dia que começou com boas notícias também fora do campo, Samuca. Boa noite. É isso, Léo. Boa noite para os amigos ligados aqui na turma do bate-bola. E uma informação importantíssima, a gente desde o meio da tarde já trazendo todos os detalhes aqui na Itatiaia, porque o Cruzeiro pagou hoje aquela que era a dívida da FIFA que o torcedor mais temia. E quando se falava em dívida na FIFA, vinha logo a pergunta do torcedor: mas a do Denilson, essa pode implicar em rebaixamento? Como que tá essa situação? E hoje veio o comunicado, o presidente Sérgio Santos Rodrigues anunciando o pagamento desta dívida do Denilson. O Cruzeiro até postou no site: Cruzeiro Esporte Clube comunica pagamento da dívida do atleta Denilson junto ao Al-Wahda dos Emirados Árabes. Lembrando que o Cruzeiro perdeu 6 pontos no ano passado e agora a punição era rebaixamento. Então, por isso o torcedor tinha esta preocupação. E a Itatiaia avançou nos detalhes como o Cruzeiro levantou o recurso para quitar não só essa dívida, mas também outros pagamentos foram feitos ao longo desta sexta-feira. E a Itatiaia apurou o seguinte: o Cruzeiro finalmente vendeu a sede Campestre 2, ali um estacionamento em frente ao Clube Campestre, na Rua das Canárias. Então o Cruzeiro já tinha a aprovação por parte do Conselho desde o ano passado e agora conseguiu levantar cerca de 13 milhões de reais. O Cruzeiro pagou 8 milhões de reais ao Al-Wahda pelo empréstimo do Denilson, toda aquela dívida, 850 mil euros, 5 milhões de reais, isso com multas, com juros, isso tudo, 8 milhões de reais. O Cruzeiro pagou, tinha uma penhora de um acordo do atacante Soares, que jogou no Cruzeiro em 2009, se não me engano, e teve que pagar também quase 2 milhões de reais. E a outra parte foi para a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. O Cruzeiro fez aquela transação tributária no final do ano passado, que teve um desconto importantíssimo. Então o Cruzeiro antecipou algumas parcelas, quase 3 milhões de reais deste valor. Esse valor foi repassado então para a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a PGFN. Então o Cruzeiro resolve problemas importantes e, claro, Léo, essa notícia de pagar o Denilson já deixa o torcedor do Cruzeiro com um certo alívio para a sequência da instituição, da temporada, porque se vem a punição de um rebaixamento agora, e eu até apurei mais detalhes, o time lá estava difícil de receber, Léo. Ninguém estava achando pessoal, qual conta que mandava o dinheiro. Então, teve até essa dificuldade, mas tudo certo e o Cruzeiro fez o pagamento então nesta sexta-feira. É uma ótima notícia, o Cruzeiro precisa sim começar a produzir estas notícias boas, em busca da sua credibilidade de novo, credibilidade perante os outros times, perante a FIFA, perante o mercado, né? O Cruzeiro precisa sim pagar suas dívidas, entrar num ciclo virtuoso e sair do ciclo vicioso que ele esteve nos últimos anos. É uma notícia importante e que não seja a primeira, porque o Cruzeiro ainda tem muita conta para pagar, muita coisa para acertar, que a direção continue trabalhando bastante, porque tem muita coisa para ser feita. Também tem muita coisa para ser feita dentro do campo, porque é preciso um retorno quase que perfeito para chegar à Série A, Samuel Venâncio. Com certeza, e esse jogo contra o Confiança, que o Vanderlei quer
começar um novo campeonato. O Vanderlei falou, e eu até concordo, a campanha do primeiro turno foi muito ruim. E no segundo turno, o que acontece? Quem tá lá embaixo dá a vida mais ainda, se arrisca, tem que sair pro jogo, tem que buscar pontuação, então não dá para ficar o time só recuado, pensando, tem muito jogo ainda. Agora não. Foi o que aconteceu com o Cruzeiro no ano passado. O Cruzeiro começou a reagir neste momento, mas depois meio que se contentou com a permanência, fez alguns jogos na reta final. Eu me recordo, o Alexandre Simões, na época, comentou: o Cruzeiro nos últimos 10 jogos da Série B, o Cruzeiro terminou a Série B em 11º com 49 pontos. Nos últimos 10 jogos, 30 pontos disputados. O Cruzeiro só somou 11. Foi para Maceió, empatou com o CRB, um jogo que o Arthur Caíque perdeu uma chance claríssima. Depois derrotou o Vitória. Quando voltou para BH, aí o Cruzeiro teve CSA em casa, teve Cuiabá, teve Avaí fora. Você estava nesse jogo, Léo. O Cruzeiro estava ganhando, tomou um gol no finalzinho, depois perdeu para Ponte Preta de virada, perdeu pro Oeste em casa, perdeu pro Juventude. Então foi uma reta final que dava pro Cruzeiro ter buscado um algo a mais, mas ficou naquilo, não caiu para a Série C, mas se manteve na Série B. E agora o Vanderlei quer dar essa arrancada, neste retorno. 57 pontos em disputa, precisa de um aproveitamento muito alto, mas o Vanderlei não joga a toalha. Ele falou depois do jogo contra o Náutico que veio para cá para subir o Cruzeiro, então claro que precisa. São 10 jogos em casa, 30 pontos, aí você tem que fazer um aproveitamento de 80% para cima, para buscar alguns pontos fora. Então começa hoje contra o Confiança. Ele não deu trabalho tático ontem na Toca, são 23 jogadores concentrados e a expectativa é de que ele vá repetir a formação que iniciou contra o Náutico, até preservando mais uma vez o Wellington Nem, que vai para mais um jogo em sequência, jogou 30 minutos aproximadamente contra o Náutico. Ontem não treinou com os reservas no campo, fez um regenerativo, então por isso acho que fica no banco mais uma vez para ser acionado no segundo tempo do duelo contra o Confiança. Se repetir a formação, Cruzeiro começa com Fábio, Norberto, Ramon, Eduardo Brock, Matheus Pereira, Adriano, Rômulo, Giovani, Dudu, Bruno José e Marcelo Moreno. É o provável time para logo mais, Léo. Valeu, Samuel. 6:25, vamos saber do Confiança, que vem para encarar o Cruzeiro, mas num momento que não tem muita confiança no time não, ô Rubem Júnior. Boa noite. Boa noite, Léo. Até porque a pior defesa da competição, 31 gols sofridos. O Confiança chega com 3 derrotas consecutivas, perdeu pro CSA, para Ponte Preta na última rodada em casa pro Remo, e o técnico interino Zé Carlos Leal, ele que assumiu a vaga deixada pelo Rodrigo Santana há cerca de um mês, vai ter que fazer algumas alterações na equipe. Por exemplo, vai ter a volta do bom lateral esquerdo João Paulo, ele que já passou também pelo Tombense, é o homem da bola parada da equipe do Confiança. Também na zaga, outra novidade, a volta do Nirley, ele que já passou pelo Cruzeiro em 2013, cumpriu suspensão e está de volta. Uma interrogação no ataque, não terá Williams Santana. É um atacante velocista, passou pelo América, vai cumprir suspensão, recebeu o 3º cartão amarelo. A interrogação para o vestiário entre o Gemerson ou o Álvaro, tentando deixar a zona de rebaixamento, apostando em Hernani Brocador no setor de ataque. Um provável Confiança para esta noite, com Michael, Marcelinho, Jonathan, Nirley e João Paulo. O meio campo com Serginho, passou pelo Atlético, Madson e Álvaro ou Gemerson. O ataque, Luigi, bom jogador, revelado pelo Corinthians, Robinho e o Hernani Brocador, velho conhecido do futebol brasileiro. É o Confiança que deixa o Hotel Mercury por volta das 8 da noite, Léo. Valeu, Rubens Júnior, 6:26. Agora vamos saber do torcedor cruzeirense que vive uma expectativa muito grande de retornar ao Mineirão. Thiago Reis sempre lado a lado com a torcida, trazendo informações importantes. Boa noite, Thiago.
Boa noite, Léo Figueiredo, boa noite aos ouvintes da turma do bate-bola, aqui Pampulha, 6h27, a ansiedade é grande, os primeiros torcedores já chegando, e aquele pedido de sempre, né, Léo, para que o torcedor não só chegue cedo, mas que entre no estádio também o quanto antes, assim que os portões forem abertos. Léo Figueiredo, alguns torcedores fizeram um exame, é aquele exame de antígeno, né, que faz com o sangue, furinho na pontinha do dedo, isso gerou grande repercussão à tarde. É importante ressaltar, a prefeitura fez essa questão de ressaltar que o protocolo não permite que esse exame dê acesso ao torcedor. Então, se você fez esse tipo de exame, você tem que ir para o Mineirão, passa numa farmácia aí no meio do caminho e faz o exame de RT-PCR, que é aquele do cotonete, né? Para que você possa ter acesso ao estádio. A venda de ingressos ainda continua, o torcedor pode comprar o ingresso, aquele torcedor que é sócio. Venda online sempre tem problema, né? Hoje mesmo recebi ligações, aquela direct de torcedor reclamando a respeito da dificuldade para conseguir, mas ela tá rolando, torcedor pode comprar o seu ingresso ainda. Vamos trazer um convidado aqui na turma do bate-bola, 6h28, diretor do Cruzeiro, Rodrigo Moreira, para falar das providências que foram feitas pelo clube, da expectativa, né? Um dia muito especial, muito importante, o reencontro do Cruzeiro com o seu torcedor, o primeiro encontro no ano do centenário, né? Um momento tão importante na história do Cruzeiro em que o torcedor ainda não pôde participar efetivamente e hoje terá essa oportunidade. Rodrigo, obrigado por atender a Itatiaia. Boa noite, amigo. Boa noite, Thiago. Boa noite, ouvintes da Itatiaia. Prazer muito grande estar aqui falando, né? É o primeiro jogo não só desde que a pandemia começou com o público no estádio, mas principalmente o primeiro jogo do Cruzeiro no Mineirão desde que ele entrou no seu ano centenário. A gente não está no melhor momento da história do Cruzeiro, mas é um marco, 100 anos do Cruzeiro, e a gente vai fazer esse jogo. É um jogo muito importante, já que a gente está lançando também o nosso terceiro uniforme, que é o uniforme que comemora, né, a nossa tradição dos 100 anos, né, a tradição do Cruzeiro, do seu primeiro uniforme. A gente espera que seja uma festa muito bonita, obviamente restrita a um público bem inferior ao que a gente gostaria, mas é a forma como o Cruzeiro encontrou e as autoridades encontraram para dar segurança para todos os torcedores. E a gente pede ao torcedor não só tenha carinho com o clube, mas tenha carinho com os outros torcedores e respeite todos os protocolos de segurança, venham com antecedência ao estádio, tragam seus testes de Covid impressos e respeitem também, né, o distanciamento social, que é importante nesse momento, para que a gente possa ter uma festa que ela corra com toda a segurança, não só para o torcedor, mas todos os outros torcedores no estádio consigam aproveitar o primeiro de vários jogos que a gente espera trazer para o Mineirão esse ano para o Cruzeiro. Legal, Rodrigo, um abraço, obrigado por falar com a Itatiaia, 6h30 em ponto. Léo Figueiredo, eu vou relatar algumas situações que eu vi. Não foi ninguém que me contou, não. Eu vi na última quarta-feira. Torcedor apavorado, porque tava com o exame, né? Com o teste de Covid no celular. Ah, mas não vale? Não vale. Tem que levar impresso. Esse exame é retido na entrada do estádio. Então você tem que imprimir o exame para entrar no Mineirão. Outra coisa que eu vi de perto, muita gente, mesmo sem ingresso, querendo participar da festa, foi pro entorno do Mineirão na última quarta-feira. Hoje, o isolamento é bem maior, então você que não tem ingresso não conseguirá chegar às imediações do Mineirão. Então, se você não tem ingresso, não adianta ir para a porta do estádio, que hoje você não terá acesso. Aliás, se não tem ingresso, o melhor é ficar em casa, aproveitar o jogão na Itatiaia.